É uma coisa que todo mundo se questiona. E aí, eu decoro o texto ou eu improviso? É disso que a gente vai falar hoje e eu vou logo partir para a minha escolha. Meu nome, para você que está entrando pela primeira vez, é Ellen Villanova. Eu tenho duas formações, eu sou jornalista e atriz. Jornalista há 20 anos, basicamente em emissoras de televisão e rádio, e atriz há 27 anos. Comecei a fazer teatro com 13 anos e não parei mais, sempre fazendo espetáculos, dando aula, enfim. Então eu tô aqui hoje para ajudar vocês a terem mais segurança, para mostrar como é possível ter segurança para falar bem em qualquer situação. Nada mais justo para nós, seres humanos, que a gente consiga expor nossas ideias, defender nossos projetos, defender nossas opiniões, em qualquer âmbito que seja, de uma maneira assertiva, de uma maneira calma e de uma maneira que a gente consiga realmente chegar nas pessoas. Mais gente chegando aqui. Haná, um beijo, querida. Um beijo para todo mundo que está aqui com a gente. Bom, o nosso tema de hoje é improvisar ou decorar. É uma coisa que todo mundo se questiona. E aí, eu decoro o texto ou eu improviso? É disso que a gente vai falar hoje e eu vou logo partir para a minha escolha, que é improvisação. Por quê? Vou logo matar essa charada, não vou guardar segredo aqui, porque o que acontece? Decorar, gente, é uma coisa que limita muito a gente. A gente fica ali muito tenso, pensando em cada palavra, em cada coisa que a gente tem que falar, e acaba dando um nervoso na gente, a gente acaba tendo que se concentrar em tudo que a gente já tem que se concentrar, em dicção, na nossa postura no palco, na forma como a gente está falando, e acaba tendo que se concentrar também naquele texto decorado. E o que acontece com o texto decorado? Quando a gente quer lembrar um pedaço de uma música, o que a gente faz? A gente canta a música desde o início, não é verdade? Então vai que dá um branco e você esquece um pedaço do seu texto. É difícil você voltar a lembrar, é muito difícil. Você acaba tendo que retomar ali na sua cabeça, primeira vez, tá, agora é isso. E como é que você vai fazer isso? Para parecer que você não esqueceu. Então é muito limitante, a gente perde a naturalidade, o risco é muito maior quando dá um branco. Então o que é que eu prefiro sempre? Tópicos. Tópicos para que a gente vá desenvolvendo cada um desses tópicos de forma natural. A gente tem ali para lembrar, a gente inclusive pode ter o recurso do slide quando é presencial, para que a gente possa ir olhando aqueles tópicos, aquelas figuras e ir se lembrando daquilo que a gente precisa falar. Então tópicos é o que eu sempre prefiro. Aí você vai me dizer, mas você não trabalha com teatro? O teatro não tem que decorar o texto? Gente, tem. Mas presta atenção como é que funciona no teatro. No teatro a coisa é muito mais orgânica. Eu não pego um texto aqui e vou simplesmente decorar. Existem até diretores que trabalham com esse método. Mas mesmo que seja assim, depois vão haver muitos ensaios, muitos processos, muitos entendimentos, interpretações de como aquele texto deve ser dito, de como você vai falar. Então a gente tem que acaba decorando de uma forma muito natural, muito orgânica. Então não tem aquele negócio do decorar. Novela é mais complicado, porque o ritmo é muito intenso, mas mesmo assim você já está dentro do personagem, do raciocínio, do que é que aquele personagem falaria naquela situação. Você se embute desse personagem e você consegue realizar as coisas, as falas, de uma maneira muito natural, inclusive sendo capaz de improvisar. Não é à toa que existe também os cacos. Quando o ator se apropria tanto daquele personagem que ele consegue criar um caco que tem tudo a ver com aquela história. Cacos famosíssimos como Me Poupe, Salgadinho. Salgadinho Me Poupe virou até música. Aquilo é um caco, ela se apropriou daquilo ali, ela inventou uma coisa que pegou e foi embora. Então, no teatro existe essa diferença. O ator ele se apropria do texto, do contexto, e vai ensaiando, e vai trabalhando, e aquilo vai ficando muito orgânico, ele vai associando a marcações, quando fulano levanta é a hora que eu falo aquilo de uma maneira mais impostada e tal, então isso vai ficando muito orgânico, não é aquela decoreba que limita a gente, diferente de uma decoreba de um discurso. Então o que eu sempre recomendo para vocês é esse roteiro e que você fique livre para desenvolver cada um desses pontos. E aí, uma outra coisa que eu preciso recomendar que é para a sua vida, a leitura. Leitura. Tire cada dia pelo menos 20 minutos do seu tempo para ler. Ler. Porque a leitura vai fazer com que você tenha mais vocabulário, vai fazer com que você tenha mais facilidade de falar. Quando a gente lê muito, a gente acaba tendo uma
uma conexão melhor com a nossa linguagem, a gente se apropria melhor das palavras e a gente consegue improvisar também dentro desse roteiro de uma maneira melhor. Então a primeira coisa que eu digo já é tópicos, não decorar não é legal, eu acho que limita muito a gente, eu acho não, eu tenho certeza. Quando o branco vem então no decorado, é aquela história da música que eu falei, você vai ficar tentando lembrar da frase desde o início, isso vai atrapalhar bastante. E no teatro eu já justifiquei que a gente acaba tendo uma organicidade, né, nesse decorar. Improvisar, gente, é a capacidade de fazer na hora, de arranjar de repente. O que é isso? Arranjar de repente. Faltou alguma coisa aqui, arranjar de repente, uma caneta, eu preciso de uma caneta. É arranjar de repente, aquela capacidade que a gente tem, que trabalhar, de fazer na hora. Por incrível que pareça, improvisar não é fazer as coisas sem preparo, tá bom, gente? Embora a gente até encontre essa definição estudando, pesquisando para fazer esse roteiro para vocês, que eu pesquiso, estudo, trabalho, anoto. É uma dedicação muito grande que eu tenho aqui com esse trabalho. Deixa eu só falar aqui com as pessoas. Ai, meu Deus, peraí que eu fiz uma bobagem aqui. Concluí? Deixa eu só dar uma acenada aqui para as pessoas. Muito obrigada pela participação. Um beijo vai em todo mundo. Então, não é a gente ficar sem preparo. A gente encontra essa definição no dicionário, que é fazer as coisas sem preparo. Mas aqui, do jeito que eu tô falando para vocês, não é. Mas como assim? A gente não tem que fazer de repente, não tem que tomar uma atitude de repente? Tem, mas isso não significa falta de preparo, porque existe o preparo, que é a nossa capacidade de improvisar. Esse é o nosso grande preparo que pode ser treinado, tá certo? Ele pode ser treinado sim. No teatro, um dos recursos de interpretação que tem a qualidade de fazer com que o ator demonstre espontaneidade nas ações dramáticas é justamente a capacidade de improvisação. E por que isso é tão importante no teatro? Porque estamos, gente, vulneráveis. Quando o ator entra em cena, ele está numa situação de vulnerabilidade enorme. Que ele está ali no palco, pronto, exposto, de corpo inteiro, e as pessoas olhando para ele e vendo o que é que vai acontecer. Então, é uma situação grande de vulnerabilidade. E aí, o que é que a gente tem que fazer? Nós temos que estar prontos para o que possa acontecer. Um dia desse eu vi uma live muito engraçada com Maite Proença falando que uma vez entrou um pássaro no teatro. Imagina só, o que é que o ator vai fazer numa circunstância dessa? Um pássaro que entra no teatro. Uma pessoa que passa mal na plateia e precisa sair. Um ar-condicionado que pifa e fica tudo super quente dentro do teatro. Enfim, são tantas coisas que podem acontecer, que estão ali no risco, na iminência, que podem aparecer para você, que o ator precisa estar pronto. Porque o que é que acontece quando o ator entra em cena? Eu costumo dizer para os meus alunos que é como se fosse cair num abismo. Não tem mais volta. Não tem mais volta. A gente começou a se apresentar, só acaba quando termina. E isso dá assim, uma sensação de poder também muito grande. Porque nós precisamos ser capazes de raciocinar ali, de ter as atitudes, as reações corretas e fazer acontecer. Porque não dá para parar e dizer, gente, peraí, eu esqueci. Quando eu tô aqui numa live, aqui para mim também é um abismo. Eu não tenho o que fazer. Se eu me confundir aqui de alguma forma, eu tenho que dar um jeito, eu tenho que imaginar, eu tenho que ir para longe do contexto, eu tenho que ir e voltar, eu tenho que dar um jeito aqui de você não perceber que eu fiquei um pouco desconfortável por algum motivo. Então, isso é muito importante, a gente saber lidar com essas situações, porque começou, não tem como parar. E aí, o que é que isso tem a ver com oratória? Tudo. Se você faz uma apresentação, você entra no palco, palco associa muito ao teatro, você entra no auditório, você entra numa sala para dar uma aula, para dar uma palestra, para, enfim, se comunicar com algumas pessoas. Acabou. Você não tem como sair. Não sei se a gente está com uma dor de barriga, vou correndo ali no banheiro, mas não tem como sair. É por isso que eu digo essa palavra para ter uma força mesmo. Caiu no abismo. Não tem como voltar, só quando chegar lá embaixo. Então a gente tem que ter essa consciência no teatro e também na nossa fala, nas nossas apresentações. Porque isso vai dar pra gente a certeza de que a gente tem que se virar em cena, a gente tem que se virar para que a coisa aconteça, e isso a gente vai ter com a nossa capacidade de improvisação, que é muito importante. Bom, que tal perceber... Por que eu digo isso? Que a gente pode perceber a nossa apresentação em público como um espetáculo. Eu trabalho com oratória, com técnicas de teatro. Hoje eu estou falando aqui em improvisação.
E aí eu tô fazendo uma comparação com a potencialidade, com a capacidade que o ator tem que ter, porque não dá para ele parar um espetáculo no meio, não dá para ele voltar atrás, não dá para ele ir lá olhar o texto, ele tem que realmente se virar. E no caso do espetáculo de teatro, normalmente, quando não é um monólogo, ele tem ajuda do colega, que pode salvar, e por isso também que o teatro gera muita união, porque as pessoas no ensaio, elas já ficam unidas, elas têm o mesmo propósito, que é que o espetáculo dê certo, e ali quando alguém esquece alguma coisa, o outro salva. A gente tem essa possibilidade de um salvar o outro em cena, de ajudar a lembrar o texto, de retomar aquela cena. Mas quando você está sozinho apresentando, não tem essa pessoa para te ajudar. Então é por isso que a gente tem que trabalhar assim nossa capacidade de improvisação. Isso é possível, tá bom? Isso é possível, você não vai desistir, porque eu quero ver você falando bem em público, então isso é muito possível. Então vamos lá. Aí eu vou fazer essa comparação entre um espetáculo de teatro e uma apresentação em público. Aqui, o que eu sou? Eu sou um personagem, certo? Uma personagem, como queiram. Por que eu sou uma personagem aqui? Eu tô aqui como uma ministrante, uma orientadora de oratória. Eu não tô aqui do jeito que eu falo para minha filha, do jeito que eu falo com meu marido, do jeito que eu converso com meu sócio. Eu não tô aqui nesse sentido. Eu tô como uma pessoa que está ensinando alguma coisa, te ajudando a pensar sobre algum aspecto, tá certo? Eu tô gostando das conversas paralelas aí, viu? Helenice, hoje já... Vou fazer aqui nem sala de aula. Gente, olha a conversa paralela. Vamos lá, então. Então, eu tô aqui como um personagem que é uma ministrante de um curso de oratória, que eu estou dando uma aula de oratória para vocês nessa live. Agora, se eu tô contando uma história para minha filha, eu vou fazer o lobo mau. Ai, lobo mau disse: vovozinha, onde você está? Ai, Chapeuzinho, eu sou a Chapeuzinho, lobo mau, eu tô indo passear lá na casa da minha avó. Ai, minha netinha, por favor, minha netinha. Então eu vou fazer vários personagens, vou fazer várias vozes quando eu tô contando uma história pra minha filha. Mesmo se eu estiver contando uma história aqui pra um amigo, eu vou dizer: minha filha, ela virou pra mim e falou assim com a maior deboche. Duvido que você vai conseguir fazer isso. Imito a fala da pessoa. Então somos personagens o tempo inteiro. Então, na oratória, nessa comparação espetáculo e apresentação, temos um personagem que é você se apresentando. Temos um cenário, o local dessa apresentação, que eu sempre digo que é tão importante a gente prestar atenção, a gente saber em que ambiente nós vamos nos apresentar. Então também é um cenário, é um local, é como se fosse um templo, um lugar onde você tem um respeito porque aquilo vai ser feito ali. Se for no vídeo, depois eu vou pontuar algumas coisas de vídeo especificamente. Eu tenho um cenário aqui também, eu tenho sempre essa parede preta aqui no Estúdio Rocha, onde a gente chama, a gente tem todo um aparato, a gente tem um lugar específico, eu tenho um lugarzinho onde eu boto minha água, eu tô toda preparada aqui, tenho minha canetinha para anotar, enfim. Então, temos um cenário também. E temos um texto, que é a minha fala, o que eu vou contar para vocês, o que eu vou falar, o que eu vou discorrer aqui para vocês. E o que é que acontece de muito semelhante entre o espetáculo e a apresentação? A aura do Hic et Nunc, que a gente tem em filosofia na comunicação, é do aqui e agora. A aura do que é esse momento aqui. Até porque essa live aqui, ela não fica gravada. Então isso aqui que eu tô falando, ó, vai desaparecer. Eu tô meio fantasmagórica aqui, né, no Instagram, e vai virar um fantasma também, vai desaparecer. Então a gente tem essa aura do momento, que é o mágico no teatro, que é maravilhoso, das coisas não se repetirem. Quem não assiste um espetáculo em cartaz, acabou, não tem ele em vídeo, DVD, não tem como você assistir novamente. É aquela oportunidade. Eu me lembro que uma vez eu viajei, eu fui pro Rio, assim, num desespero, porque eu queria muito assistir Laila Garran, que a gente fez teatro juntas em Salvador, fazendo a Elis Regina. E eu fui conseguir no último dia de apresentação. E eu queria muito ver, porque eu já tinha ouvido falar muito que ela estava maravilhosa em cena, que era um espetáculo lindo, eu amo a Elis Regina, MPB e tal, musical. E aí eu consegui ir. E que não foi, acabou, não tem mais como ver. A não ser que vira uma minissérie, você vai ver o ator naquela interpretação, mas a magia do teatro, o fazer agora, não vai ter de novo. E o que eu acho lindo no teatro é isso, que além de quando sai de cartaz você não poder ver novamente, o que acontece no teatro também é que cada dia é um espetáculo diferente. É o rio que nunca mais é o mesmo, por mais que você esteja na mesma margem do rio, ele nunca mais vai ser o mesmo.
Porque depende da plateia, depende de quem está assistindo, da emoção daquelas pessoas, se elas estão realmente interessadas no contexto, o contexto social da época, se está calor, se está frio, enfim. É essa troca entre orador e plateia, que também acontece numa apresentação, não só no espetáculo. Quando você grava um vídeo, claro, existe a possibilidade de você parar. Então você errou alguma coisa, você pode parar, regravar, mas particularmente na pressa em que a gente está hoje, na demanda por produtividade, isso acaba sendo inviável. Nos conteúdos que eu gravo para vocês mesmo no Falando com Ellen, são conteúdos de 40 a 60 minutos. Se eu erro alguma coisa, se eu me sinto falha em algum aspecto, nos 3 primeiros minutos, eu paro e a gente recomeça. Mas passou do 3º minuto, amiga, eu vou embora. Eu improviso, eu deixo aquele erro. Eu já falei que eu não sou uma pessoa perfeccionista, aliás, é o que eu oriento para as pessoas, que a gente deixa o perfeccionismo de lado, porque isso atrapalha muita gente. Então eu sigo o fluxo, vou no flow, como a gente diz, e a gente termina aquele conteúdo. Então mesmo gravado, às vezes não vale a pena a gente voltar e refazer. Então por isso é tão importante a gente dominar o aspecto da improvisação. Já falei para vocês aí desse contexto que é tão especial no teatro, de nunca voltar a ser a mesma coisa. Isso é maravilhoso, a gente ensina. Ai, como é gostoso você fazer um espetáculo e cada dia ser diferente, no final você conversar aquela falha que um colega teve, como o outro supriu aquela falha, e a emoção daquele momento, a risada que a gente não esperava naquela hora. É tão gostoso. Eu acho que eu passo tanta alegria com isso. Às vezes algumas pessoas me falam, eu tô com vontade de fazer teatro, de tanto que você fala do amor que você tem, mas é maravilhoso você perceber a cada dia como é diferente fazer esse espetáculo, e isso acontece também na oratória. Bom, aí eu vou dar o exemplo sobre mim mesma. Sobre eu mesma? Vixe, agora eu fico em dúvida. Sobre eu mesma, né? Sobre eu mesma, desculpem, errei. Eu não era uma pessoa boa em improvisação, não era. Não era uma pessoa boa em improvisação, eu tinha dificuldade, via meus colegas super ágeis na improvisação e tal, e eu tinha dificuldade. Só que a gente tem alguns jogos no teatro, alguns exercícios, aliás, vai ter exercício, hein? Não saiam da live porque vai ter exercício. Vão se animando aí quem quer participar do exercício, porque a gente vai ter aqui parte interativa, a gente vai ter aprendizado, tá certo? Então, olha só, eu não era uma pessoa boa de improvisação, só que a gente tem teatro esporte, a gente tem aulas de improvisação, a gente tem modalidades diferentes de ensinar a gente a improvisar, jogos e estratégias, que é o que eu ofereço também com a oratória com técnicas de teatro. E isso foi muito importante para mim, porque foi me mostrando possibilidades de me libertar, de sair do padrão, de conseguir perceber as coisas numa outra perspectiva, numa outra forma. Isso foi me dando mais segurança. E essa habilidade dá pra gente uma segurança importante. Qual é o meu foco aqui? Que você tenha segurança para falar bem em qualquer situação. Eu tô sempre repetindo essa frase. Ellen dá curso de quê? Segurança para falar bem em qualquer situação. Então, é isso que eu quero de vocês. E quando a gente sente que a gente tem esse potencial de conseguir improvisar um pouco, a gente fica mais tranquilo. A gente fica, com certeza, muito mais tranquilo, porque isso dá uma segurança pra gente. E aí vem até a coisa da humildade. Agora mesmo eu cometi um erro de português. E aí me corrigi, meu ouvido crítico entrou em cena aqui, me corrigi, falei com meu parceiro e tal, e corrigi, tá tudo bem, e a gente continua. Então isso também é uma parte de improvisação, de você ver o que é que você vai fazer com aquilo naquela situação. Se deu um branco, se falhou alguma coisa, se você sentiu uma dor inesperada nas costas, estou aqui falando e senti uma dor. Então, pena que poderei participar, não entendi. Alves, bom, não entendi direito, mas vamos lá. Acho que você vai ter que sair, né, da live, talvez seja isso. Mas a gente tem vários conteúdos aí no Falando com Ellen que você pode ver. Aí, gente, eu comecei a me desenvolver na improvisação, a me soltar um pouco mais, a conseguir ver sobre outras perspectivas as coisas, a conseguir ampliar o meu raciocínio. É como se a gente expandisse a nossa visão. No teatro tem essa coisa também da visão lateralizada, que é muito importante. A gente tem um foco no que a gente está fazendo, mas a gente precisa perceber tudo à nossa volta, para perceber os nossos pares, os nossos colegas, quem está em cena com a gente, ver o que a gente pode fazer. Então, a gente amplia a nossa visão nesse palco para que estejamos prontos também para qualquer reação, para qualquer ação, certo? Então,
essa característica, né, dos jogos cênicos, lúdicos na improvisação me ajudou bastante. Só que eu tenho amigos perfeitos em improvisação, maravilhosos, muitos amigos que fizeram a Bofetada. Quem conhece o espetáculo Bofetada, que é da Bahia, com certeza conhece o sucesso, mais de 30 anos em cartaz. E atores que participaram, que tem esse traquejo, essa rapidez de pensamento. Eu acho que tem alguma coisa genética envolvida também. Não tem gente que nasce com dom para música. Eu falei disso lá no canal do Telegram. Quem está no Telegram já pode acompanhar esse conteúdo. Tem gente que fala já nasce com dom, alguma coisa lá no cérebro que já está mais motivada para alguma característica. Não que a gente não possa trabalhar aquilo, dá para trabalhar, mas a gente não vai chegar a uma genialidade de quem já nasceu com aquela predisposição, de quem tem aquele dom. Só para ficar claro, no Telegram eu fiz uma postagem exatamente sobre isso, sobre ter o dom, o talento e ter a vocação. A vocação ela é muito mais importante do que o talento. Não adianta você nascer com o dom de um Mozart se você nunca tiver vontade de parar para estudar. O dom ali só por ele não vai fazer você sentar no piano e tocar. É um talento, é um dom, mas você vai ter que precisar se aperfeiçoar, estudar, treinar, praticar, por mais talento que você tenha. Agora, a vocação, ela é mais objetiva, porque ela é perseverança, ela é persistência, ela é vontade de crescer. É o que Fernanda Montenegro diz, que ela tem 1% de talento e 99% de vocação. Quantas pessoas a gente conhece que a gente olha, minha irmã mesmo, minha mãe dizia, poxa, Camila tem um talento tão grande para tocar, pena que ela não está se dedicando. Tinha um talento ali que estava nela, a gente via a facilidade que ela aprendia, mas não era a arte que ela queria para a vida dela. Então eu tenho amigos interessantíssimos em improvisação. Eu não sou assim, mas eu tenho uma habilidade que para mim está o suficiente. Então são muitos aspectos que norteiam a oratória. É postura, é dicção, é conteúdo, é organização de ideias, é aparência, é tanta coisa envolvida. E eu vou te dizer, você não precisa ser excelente em tudo. Sendo bom, já tá ok. E aí a gente baixa o nosso nível de exigência com a gente mesmo e a gente fica mais tranquilo. Então, a improvisação suficiente para resolver um problema, para pedir desculpa por um erro de português como eu cometi agora, para conseguir resolver uma falha, para conseguir atender alguém no meio da... Essa improvisação já é o suficiente para a gente se sentir seguro. Para a gente se sentir seguro para falar bem em qualquer situação. Claro que se a gente tem um talento para ter uma improvisação massa e responder na lata, tem gente que responde na lata e faz trocadilho, responde na mesma hora, eu acho fantástico, mas não sou eu. Não sou eu. Eu posso trabalhar cada vez mais para isso, mas não sou eu. Enfim, não vou conseguir ficar o top disso. Mas, sendo bom, é isso que eu quero. Que você consiga trabalhar, ter a persistência para trabalhar para ficar bom nisso, ser o suficiente. Se você já tem um talento e você vai ser além disso, ótimo. Mas o que precisamos é ter segurança para fazer o que precisa ser feito. Falar, me desenvolver, me destacar para as pessoas no meu trabalho, mostrar que eu tenho autoridade no assunto que eu falo, fazer com que as pessoas confiem em mim, fazer com que meu chefe me dê uma promoção no meu trabalho, fazer com que eu tenha coragem de empreender num negócio, se sentir firme. Isso que eu quero de vocês. Quando eu conquistei essa confiança na minha improvisação, na minha capacidade de improvisar, isso me deixou mais segura para falar. Assim como eu venho dizendo para vocês do passo a passo. Quando eu conquistei a dicção melhor, eu também me senti mais segura. Quando eu conquisto uma postura que eu entendo qual é o meu corpo, eu também me sinto mais segura. Isso no passo a passo a gente vai se fortalecendo. No jornalismo eu tive duas situações bem curiosas que eu queria dividir aqui com vocês, que foi o seguinte, sobre a importância da improvisação. Numa delas, eu não precisei improvisar nada. Pelo contrário, o que me deixou mais agoniada foi porque eu não podia fazer nada. Que foi o seguinte, eu estava apresentando o jornal e eu entreguei o jornal antes do tempo. Mais de 1 minuto antes do tempo. Teve uma falha numa notícia que era para ir antes, foi depois. Enfim, na hora de apresentar, eu acabei entregando o jornal de boa noite 1 minuto antes do que precisava. Resultado, fiquei 1 minuto no ar sozinha, parada. E sabe ainda era sentada, então eu fiquei sentada. E sabe, gente, aquela coisa do jornalista no final assinar a lauda? Ele pega o papel e assina. Aquilo ali não serve pra nada, tá? Cá pra nós não serve pra nada. Não diz nada, ele vai assinar o que ali? Então no final sempre faz aquele charme, né, de dar aquela assinatura e tal.
Então eu fiquei assinando, gente. Eu assinava. Eu assinei mil papéis, minha chefe, minha diretora no ponto, né? Calma, ele já vai acabar. Aí eu levava pro cinegrafista, fazia aquela gracinha de quem tá conversando alguma coisa muito importante. E 1 minuto, gente, 1 minuto que pareciam, assim, 15 minutos. Não passava, aquele tempo não acabava e eu não podia nem improvisar. Ali, pra mim, acho que seria mais fácil se eu pudesse improvisar do que estar ali sem objetivo nenhum, que é um dos exercícios que a gente faz também nas técnicas de teatro, aprender que quando a gente tem um objetivo em cena, a gente consegue se sair bem. Nardelli, meu amor, te amo, que bom te ver aqui. Então, quando a gente tem essa capacidade de saber que a gente pode improvisar, agora, me perdi, minha grande amiga que eu amo entrou aqui, acabei me perdendo, deixa eu ver o que eu vou falar, amiga. De não ter excelência, meu Deus, me perdi feio agora. Esse aspecto do jornalismo. Você não conseguir improvisar é uma coisa que também é bem desgastante. E quando a gente tem um objetivo em cena, que é uma coisa que eu falo, talvez mereça até uma live sobre isso, a gente não tem tanto por que se preocupar. Porque quando a gente não tem nada pra fazer, aquilo dá mesmo um baque na gente. Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Tá todo mundo me olhando. Agora, se eu tenho um objetivo, que é falar pra vocês, eu tenho um roteiro na minha frente, eu sei o que eu me propus hoje. Então, isso aqui já vai me deixar mais tranquila. Quando a gente tem um objetivo, a gente não tem por que se incomodar tanto com o outro. Agora, se eu não tenho um objetivo, que foi exatamente o que eu senti no jornalismo nesse dia. 1 minuto, com a câmera ligada em mim, as pessoas olhando pra minha cara e eu sem poder fazer nada, louca que aquele tempo acabasse só assinando, Lauda, só assinando, só fazia assinar. Então foi uma loucura. Outro exemplo de improvisação que eu tive no jornalismo, que também foi uma loucura, foi... eu estava apresentando o jornal e tinha uma banda ao vivo. E o cara da banda queixou, aqui na Bahia a gente fala queixou, mas deu em cima da repórter que estava fazendo a matéria com ele. E aí quando voltou pra mim, eu voltei me acabando de rir, que foi muito engraçado. Ele terminou ao vivo, e aí gatinha, você vai também no meu show hoje? Gente, quando voltou pra mim, eu voltei me tocando de rir. Eu não conseguia controlar aquele riso. E aí foi difícil também aquela improvisação de saber o que fazer. E fiquei me segurando, me controlando. E tem um truque que é bem legal, quando você tá com muita vontade de rir, você aperta a mão aqui, coloca a unha, que é meio que você desfoca a atenção pro que tá acontecendo ali na realidade, o que tá lhe fazendo rir, e se concentra aqui na sua mão. Isso faz com que você segure um pouco o riso. Isso funciona muito. Mas nesse caso a risada era tão grande que eu dei risada mesmo. Olha o que aconteceu, que interessante. Uma coisa humana. Foi uma coisa humana e tal. Um dia eu encontrei uma mulher na rua e ela me falou: Ellen, aquele dia que você deu risada quando o cara deu em cima da repórter X, eu dei tanta risada com você. Eu adorei. Eu disse, gente, a gente como a gente, né? Ela deu risada porque foi engraçado mesmo. Então eu recebi um elogio por não ter conseguido fazer direito o meu trabalho, que era segurar a onda e continuar fazendo o jornal. A gente, se eu fizesse isso, não ia parecer um robô? Acabou de acontecer uma situação engraçadíssima e eu não vou dar risada. Teve um outro caso que aí foi a minha colega que precisou improvisar. Eu fiz um ao vivo. Eu acho importante contar essas histórias, que fica mais fácil de vocês aprenderem e absorverem o sentido que eu tô falando da improvisação. E eu gosto muito dos ao vivo soltos, sem muito roteiro. Então eu passava a informação que eu tinha que passar, mas fazia uma brincadeira. E aí no final eu virei pra apresentadora que estava no estúdio. Eu estava no alto aqui, num lugar super frio, gente. Eu nunca senti tanto frio na minha vida. Vitória da Conquista, assim, temperaturas baixíssimas. E me botaram lá no alto pra sentir mais frio ainda, pra poder fazer o ao vivo. E eu lá morrendo de frio, a perna tremia. E aí, na hora que eu terminei, eu não segurei a piada e disse pra ela, Daniela Oliveira, minha amiga, falei assim pra ela, é com você, Daniela, aí no estúdio tá bem quentinho, né? Tipo, danada, tá aqui me lascando no frio e você aqui... Aí ela deu risada, fez isso tudo, faz um jogo no jornalismo de uma humanização do jornalismo que as pessoas gostam. Isso é interessante. Então, quanto à improvisação, eu só quero te relaxar aqui, antes da gente falar mais das técnicas de improvisação, de que tá tudo bem a gente demonstrar a nossa humanidade nas coisas que a gente faz. Se é uma coisa engraçada e você riu, fica estranho se for o contrário, se você não der risada. Porque as pessoas vão dizer, que é um robô? Como assim? Aconteceu uma coisa
engraçado e ninguém vai rir. Teve, por exemplo, essas lives agora, tem um monte de caso engraçado de uns desembargadores, uma reunião super importante, e tinha um cara numa rede. Se você não dá risada daquilo, fica louco pra você. Como é que você não dá risada daquilo? O outro que soltou um pum no meio da reunião. Então, se você finge que aquilo não aconteceu, sabe? Então, nós somos humanos e nós gostamos do que é humano. E tem uma frase de Milo Fernandes que diz: o ser humano é o único animal que ri. A gente tem essa capacidade de rir da gente mesmo. Por que a gente ri de um animal? A gente ri de um animal quando ele faz alguma coisa que parece humano. Então nós gostamos do humano instintivamente, nós gostamos do que é humano, nós gostamos de ver o outro ter reações que nós teríamos. Então esse é o primeiro passo para você não se preocupar com os perigos de ter que lidar com algum imprevisto. Ser humano naquele momento é muito bom. Eu vi isso nitidamente no caso dessa risada que eu dei no estúdio. Que eu saí meio arrasada, assim, falei, nossa, que chato, velho, eu não consegui parar de rir e tal. Fiquei meio acabadinha, assim. Mas depois eu vi na rua que o telespectador gostou. Então, é nisso que a gente tem que pensar. As pessoas gostam de naturalidade, entendem quando a gente está numa situação difícil e elas têm empatia. Bom, o que a gente costuma acreditar é que a gente não tem a capacidade de improvisar. E que por isso eu não vou me arriscar. Eu não vou conseguir improvisar, então não vou me arriscar, porque se acontecer alguma coisa eu não vou saber fazer, então é melhor ficar aqui na minha casa, não vou me desenvolver, ninguém vai me ver, ninguém vai ver que eu sou boa naquilo que eu faço, ninguém vai ver o quanto eu estudei para aquilo, ninguém vai ver as minhas capacidades, porque se eu me arriscar vai ser muito difícil eu improvisar, então é melhor eu não fazer. Será? Vamos lá então. Esse é um receio, um bloqueio que atrapalha a nossa coragem de falar em público. Se eu não sou capaz de resolver um imprevisto, eu me bloqueio e eu acho melhor não tentar me desenvolver na minha profissão. Eu vou fazer uma comparação agora com dirigir. Quem aqui dirige? Se você dirige, você vai me entender. A gente sabe dirigir, a gente sabe passar marcha, a gente sabe como colocar o carro para frente, a gente sabe dar ré, a gente sabe as leis de trânsito, a gente sabe tudo que a gente tem que fazer na hora de dirigir. Eu sei que caminho que eu vou pegar, eu sei para onde eu vou, eu sei de tudo. Eu só não sei o que vai acontecer no caminho. Não é verdade? Toda vez que eu pego meu carro para dirigir, eu posso saber dirigir, eu posso saber a rua por onde eu vou, eu posso saber o caminho, mas eu não sei o que vai acontecer. Os imprevistos no trânsito são muito grandes. Então, 1000 coisas podem acontecer. Um cachorro passar na sua frente que você não queria atropelar e frear e o carro de trás bater atrás de você, no seu fundo. Você pode... um motorista imprudente fazer uma ultrapassagem, te ultrapassar de uma maneira abrupta e você ficar com raiva, e você ficar nervoso, xingar, acelerar. Aquele caso horrível da médica em Salvador, que atropelou aqueles 2 garotos, que acabou com ambas as famílias, né? Mais com as famílias dos que morreram, enfim. Mas a gente não sabe o que vai acontecer no trânsito na hora que a gente sai de casa. E isso é a mesma coisa na hora de se apresentar em público. A gente vai preparado, a gente tenta se cercar de cuidados. Então eu vou me cercar dos perigos, eu vou tentar não dar sorte pro azar, como no trânsito. Eu vou colocar meu cinto de segurança, eu não vou falar no celular, eu vou prestar atenção. Às vezes eu gravo algumas coisas, vocês veem no Instagram, mas é dentro do condomínio, já na minha rua, onde não tem carro, tá bom? Só pra você não achar que eu sou imprudente. Mas a gente controla ao máximo aquela situação, mas no fim das contas a gente não sabe exatamente o que pode acontecer. Na oratória é a mesma coisa. Eu vou entender que público eu vou falar, eu vou entender qual ambiente onde eu vou estar, eu vou entender a linguagem que eu vou usar, eu vou organizar minhas ideias, mas o que vai acontecer ali de fato, eu não domino. É isso que a gente tem que perceber, fazer essa comparação com o trânsito. Alguém aqui deixa de dirigir porque não sabe o que vai acontecer no trânsito? Não. Então por que a gente vai deixar de falar? Por que a gente vai deixar de falar? É uma exposição. E é uma exposição em que você não corre risco de vida. Porque no trânsito a gente corre. Vamos pensar sobre isso? Por que tanto medo da gente se expor, da gente ter essa vulnerabilidade? Quando a gente sai de casa, a gente viveu, estamos vivos, já somos vulneráveis. A gente se colocar numa situação de vulnerabilidade que é se apresentar para o público é um ato de coragem.
E a gente tem que ter essa coragem. E essa coragem vem com amor próprio, essa coragem vem com a segurança, o entendimento das nossas capacidades. Como eu falei na live de ontem, o entendimento do seu conteúdo, você saber exatamente tudo que você já estudou, tanto que você já batalhou, quanto você já ensinou para as pessoas, o quanto você já proporcionou, que projetos fossem facilitados para os outros. Enfim, você colocar aquilo no papel, olhar para aquilo e dizer, eu sou capaz. Olha a minha história de vida, olha o que eu já fiz. Por que eu não vou ter segurança para isso agora? Essa comparação com o trânsito eu gosto muito, porque a gente se arrisca, a gente se coloca na situação ali do trânsito. E com o que é que a gente conta no caso do trânsito? Com reflexo. É uma comparação aqui para a gente concluir essa parte da improvisação, que é o reflexo. A gente conta que a gente vai ter um bom reflexo na hora para desviar do cachorro, para desviar do carro, para deixar o motorista abrupto passar e dar uma parada. A gente conta com o nosso reflexo. E aí eu pergunto, dá para treinar o reflexo? Dá, Ítalo, para treinar o reflexo? Videogame. Já jogaram videogame? Videogame é uma coisa que deixa a gente assim, ó. Eu tenho uma amiga que jogava muito videogame. Uma vez um perfume caiu, ela conseguiu pegar com a rapidez, com a facilidade. Reflexo também se treina. Então, se você tá no trânsito, acha que tem um reflexo ruim, vamos mudar de assunto agora e falar de lei de trânsito, não é isso a proposta, mas é que você entenda que a gente tem como melhorar as nossas habilidades. Vão ter pessoas mágicas no reflexo, que conseguem pegar tudo? Vão, mas a gente também consegue ficar... É possível que a gente fique bom naquilo. Talvez a gente não fique excelente, mas é possível que a gente fique bom naquele... Sara, beijo. A gente tem um reflexo. No caso do teatro, a gente tem os jogos de improvisação. A gente tem uma forma de fazer para que a gente consiga despertar essa rapidez, essa consciência, esse estar presente, esse mindfulness, que eu adoro essa palavra porque é importante hoje pra gente trabalhar o aqui e agora. Então, a gente ter essa consciência nos jogos de teatro, e eu quero fazer exercício com vocês. Se eu pudesse espremer, gente, para falar de improvisação, eu ia falar de 3 coisas: criatividade, segurança e naturalidade. As 3 coisas a gente pode aprender. Criatividade, como é que a gente aprende a ser criativo? Tem cursos de criatividade. Uma das coisas que eu sei sobre criatividade muito bem, que funciona muito comigo, é, por exemplo, que vai funcionar para sua palestra, tá? Porque é muito bom que a gente seja criativo também. A gente vai ter uma live só sobre conexão, conectar-se com a audiência, e eu vou falar muito de criatividade. Mas já vou dar uma dica aqui para vocês que eu não aguento, eu quero logo passar. Eu nunca aguentei guardar segredo. Meu pai sabe disso. Quando eu tinha um presente, uma vez teve um dia dos pais, minha mãe comprou uma cadeira de escritório para meu pai, a gente botou num quartinho que tinha lá em casa. E eu fiquei o tempo todo, meu pai, você não sabe o que é que tem lá no quartinho? Pai, tem uma coisa lá no quartinho. Ih, meu Deus, tem uma coisa lá no quartinho. Eu não sei guardar segredo. Eu acho assim, se eu vou fazer a pessoa feliz no sábado, por que eu já não começo a deixar ela feliz desde agora? Então, pra mim é difícil, por isso que eu já vou te passar essa dica aqui em relação à criatividade. Você vai fazer o seu roteiro. Porque o que é bom na criatividade? A gente surpreender a nossa audiência. Você tá lá na palestra, a pessoa sabe que você vai falar sobre aquilo, você não frustra a audiência, você fala sobre o assunto a que você se propôs, mas no meio você faz alguma coisa bem criativa que ela não espera, e isso faz essa conexão aumentar. E para essa criatividade no seu roteiro, você vai estudar seu roteiro. Você estuda, escreve, lê, faz tudo, extravasa tudo, esgota as possibilidades de crescimento daquele roteiro. Depois você vai sair e fazer outra coisa completamente diferente. Esquecer que aquele roteiro existe, vai pro cinema, vai ler um livro, vai andar na sua rua, vai passear com seu cachorro, vai fazer outra coisa que não tem nada a ver com o que você estava fazendo. Esqueceu o roteiro. Só que você não esquece, você pensa que você esquece porque o seu cérebro continua trabalhando ali, em algum cantinho ele continua movimentando sobre aquilo que ele foi estimulado. E é nessa situação que vão ocorrer os insights, em que você vai misturar uma coisa nada a ver, que você jamais poderia pensar, porque você está em outro momento, em outra situação, com aquilo que você tinha pensado, com aquilo que você já esgotou na sua cabeça, que você estudou bastante. São nesses momentos que algumas das conexões se fazem e faz com que a gente aumente a nossa criatividade, com que a gente abra a nossa perspectiva sobre as coisas. Então essa é uma das dicas de criatividade. Então criatividade também se aprende. Naturalidade e segurança, elas vêm praticamente juntas. Quando a gente tem uma segurança, essa naturalidade é mais fácil dela aparecer, porque eu tô segura, eu não tô aqui preocupada com a minha postura, eu não tô tensa, eu tô relaxada, eu tô usando meus braços como eu uso no dia a dia. Enfim, quem vai, gente, participar comigo
Quem vai, se ninguém for, tem alguém ferrado aqui do meu lado, que é meu sócio. Se ninguém aparecer, ele que vai ter que fazer os exercícios comigo. Já avisei pra ele. Pra você, Margot, quer fazer? Bora lá, Margot. Massa, clica aí. Como é que eu convido Margot? Margot Villanova, minha prima, tem acompanhado, querendo crescer bastante. Já conversou comigo hoje sobre a situação, como é que tá, pra ela falar em público. Já perdeu grandes oportunidades por conta disso. E ela vai entrar aqui comigo ao vivo pra gente fazer alguns exercícios de improvisação pra vocês verem que é possível a gente melhorar a nossa rapidez de raciocínio, a nossa criatividade, para que a gente consiga pensar em coisas impensáveis antes. Eita, mulher retada! Você tá na Itália, Margot? É você que mora na Itália? Tô na Itália, é. E aí o fuso tá muito diferente? São 5 horas, né? 5 horas a mais. Aqui a mais, é. Aqui agora são 8h30, alguma coisa assim. Joia, joia. Então vamos lá. Vai lá, hein? Uma pessoa muito tímida, Prego. hein? Hã? Uma pessoa muito tímida, hein? Ah, você vai deixar de ser agora. A Margot tá investindo, gente, todo dia. É uma prima muito querida, assim. Ela é filha do irmão da minha mãe, mas acabou que a vida distanciou muita gente. Ela morava no interior, agora tá na É, Itália. Mas, enfim, um carinho enorme. todo Muito mundo na obrigada correria. pela coragem, pela participação. Gostei de ver. Ela conversou hoje comigo sobre como ela é tímida. Nossa, eu fiquei muito feliz de você estar aqui. É isso mesmo, vulnerabilidade, coragem, não deve nada a ninguém. E só uma coisa que eu acho Vamos interessante, ver o que é amigo que meu. vai dar, né? Hã? Vamos ver o que é que vai dar, né? Vai ser Vídeo leve ótimo. comigo, hein? Vai ser ótimo. Um amigo meu disse que na Itália basta a gente saber prego, que tá tudo resolvido, né? Basta falar Pega, tá tudo prego, resolvido. que É tá igual tudo tchau. É tchau resolvido. pra entrar e tchau pra sair. Tá? Vamos lá então. A gente tem um exercício que é o seguinte: a gente tá com pouco tempo, mas vamos lá. A gente tem um exercício que é o seguinte: eu vou te fazer uma entrevista, tá? Tá. Tá na Itália, mas lembra nosso ABC todo, não lembra? Opa, sim, sim. Qualquer coisa a gente conta, eu às vezes esqueço. Eu vou te fazer uma entrevista, eu vou começar perguntando com A, você vai me responder com B. Aí eu faço uma nova pergunta com C, você me responde com D, eu com E, com F, entendeu? Na sequência. Isso, tem que começar com essa palavra, tá bom? Qualquer palavra. Tem que começar com a letra da sequência. Então eu vou Na começar sequência. com a letra A, alguma Tá, palavra com a letra A, você vai me responder com a letra B. tá. Tem que Ok. começar a frase com a letra B. É pra ser divertido, tá? Então vamos lá. Tá. Vai falar, tô Amanhã. nervosa. Oxi, vai isso pra lá, ó. Amanhã você vai fazer o quê, Margot? Beber uma cerveja. Como? Beber Agora é uma com D. cerveja. Agora é com D. Ah, O como agora foi você? sim. O como foi Ah, você? tá. Como? É, divertir um pouco. Vai, agora é minha vez. Então, quer dizer que a senhora tá com boas intenções. Facinha, facinha. Gente, quem te viu, quem te vê. Gosto muito. Não, gente foi eu, agora é H. Ah, tá. Gente, quem te viu, quem te vê. Hora de se divertir. Já vi que você tá saidinha demais. Jamais. Mas, Margot, você me surpreendeu. Foi muito bom. Foi Vai muito perder bom. 3, né? A primeira vez, 3, eu tô de boa, né? Não, super! E você falou pra mim hoje que você se sente inibida e tal. Nossa, você meteu a É. cara aqui para um exercício de improvisação Mas eu online. vou te falar uma coisa. Quando você pediu aí pra ver quem ia participar, eu não sabia que era vídeo, não. Porque senão não tinha vídeo, não. Eu não entendi direito, eu não entendi. Eu botei eu falei assim, nossa, será que é vídeo? Eu vi que eu tava deitada, à vontade em casa. Eu falei assim, nossa, na hora que eu cliquei, eu falei, caçamba, gente, é vídeo.
Oh, minha linda, foi ótimo. Foi ótimo. Foi para mostrar como a gente consegue ampliar a nossa rapidez de raciocínio. A gente fazendo exercício, são muitos exercícios que tem, extremamente divertidos, que dá para fazer em família, em grupo, e a gente dá risada. E com isso a gente está ali, ó, ampliando a nossa rapidez de raciocínio, nos preparando, deixando. É como se fosse uma musculatura, preparando o nosso cérebro, deixando ele mais ativo, mais preparado, mais aquecido, pronto, para a gente ter mais facilidade. Eu esqueci de falar uma coisa que é muito interessante. Os atores, gente, antes de entrar em cena, eles se aquecem. São jogos de aquecimento. Hope, pensar rápido, para ficar ali, ó, ativo para tudo que possa acontecer. Então, antes de uma grande possibilidade de improvisação, o ator, ele se aquece, ele se prepara, ele fica pronto. Start, sabe? É como exército. A pessoa, antes de ir para a batalha ali, ela tem que estar aquecida, ela tem que estar preparada para aquilo que vai vir. Então é importante isso, é importante que a gente prepare esse nosso cérebro para essas possibilidades. Tá certo, meu amor. Faltam 2 minutos para encerrar. Participar, viu? Eu que amei sua participação por vários motivos. Primeiro, porque teve uma pessoa corajosa que veio. Segundo, porque é minha prima querida. Terceiro, porque é da Itália, que mostra pra gente que a gente está conectado com o mundo todo e dá para fazer teatro, técnicas de oratória, técnicas de oratória no mundo todo. Então foi maravilhoso por vários sentidos, tá? Muito bom te ver. Você tá a cara de tia Wanda. E você tá a cara de tia Gelsa. Tá bom, meu amor. Um beijo, viu? Beijo, obrigada. 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 Beijo, tia Gelsa. Muito amor. Tchau. Um beijo.